E, em memória, eu acho que vale a pena a gente destacar isso hoje, esse episódio é centrado nos dois personagens feitos por esses dois atores incríveis, que infelizmente já nos deixaram, né? Coincidentemente morreram no mesmo ano, em 2019. Cara, 2019 parece que foi ontem, já passou. O René, inclusive, morreu no dia do meu aniversário, 8 de dezembro, né? Então é muito marcante para mim. Então fica aí, né? O in memoriam desses dois, né? René Auberjonois e Aaron Eisenberg. Aaron Eisenberg morreu muito, muito jovem, né? Uma pena. A data ali, eu errei na data dele. Ele, na verdade, era 1970, se não me engano. Ele morreu com 49 anos, 50 anos. Morreu bem jovem, infelizmente. Ele tinha muitos problemas de saúde, né? E o René já era mais velhinho. Então fica aí, né, a nossa homenagem aos dois atores que deram vida, né, a essa grande trama que a gente acompanhou no episódio Heart of Stone. E aí, gente, o que vocês têm para me dizer sobre Nog e Odo nessa trama? Começando pela Dari. Semana passada a gente discutiu uma questão importante, que as duas tramas, né, a trama A, trama B, não dialogavam, não estavam conectadas, né? Os próprios realizadores de Deep Space Nine admitiram isso. O que tu acha? Que a gente tem essas duas tramas mais conectadas, fazem mais sentido, as duas no mesmo episódio? Eu acredito que ambas poderiam ser exploradas muito melhor em episódios distintos. Porque a relação do Odo com a Kira, ela é muito essencial para a gente entender tudo o que está acontecendo ali, em termos de afetividade, de relacionamento, de uma série de interação entre as pessoas, a própria história do Odo. A gente, lembrando, quem assistiu o episódio, ele comentou, enquanto se desenrolava ali a história desse episódio, que quando ele foi encontrado, digamos assim, o cientista do laboratório colocou um nome muito sugestivo, dizia amostra desconhecida. Quando os cardassianos invadiram e foram fazer a tradução, aquele nome em bajuriano, ele foi traduzido para o cardassiano como nada. Então, Odoidal, me parece, alguma coisa assim. Então, eram duas sílabas, né, juntas, que significava nada em cardassiano. Então, de amostra desconhecida, ele passou a ser chamado de nada pelos cardassianos, e olha só como ele se percebia, né? Ele se colocou como metade de nada, porque ele ficou conhecido como Odo. Ele não usou mais o Odoidal. E quando nós vemos a relação de amizade entre essas pessoas ali no Promenade, a própria relação de amizade do Odo com o Quark, a própria relação que existe de respeito e até de temor entre as pessoas em relação ao Odo, achando que era um espião, né, de alguma maneira, isso se mostra muito mais rico se fosse um episódio só. E o Nog é fundamental. Olha a quebra que ele deu. Ele quebrou com a meritocracia, ele rompeu com paradigmas de exclusão dos ferengues e aqueles pré-conceitos que você tem em relação a outras pessoas. Um ferengue jamais vai poder participar da Academia da Frota. Como isso? Né? E ele tentando de todas as maneiras. Tem uma cena em que ele é dado uma atividade para ele, passou a noite fazendo a contagem de um estoque, e descobriu coisas que nem mesmo ali o pessoal sabia da estação que tinha naquele estoque. Porque ele queria provar que ele estava apto, ele queria fazer isso. E nós vamos ver isso nesse episódio, do que ele quis fazer. Então, você colocar o Nog surpreendendo a todos, até o Jake não acreditou que ele queria entrar para fora. Tanto que o Jake falou com o pai, dizendo que queria ser brincadeira. Depois ele relatando por que ele vai fazer isso, numa cena emocionantíssima. São duas histórias, são dois arcos que eles poderiam ser colocados de uma maneira muito mais apropriada dentro de episódios distintos. Muito bem, eu penso que eu acho que essas duas tramas, para mim, na minha visão, elas dialogam muito bem, porque se a gente parar para pensar, as duas falam sobre identidade. Vou perguntar isso para o John. Né? A gente tem a identidade do Odo, que ele se via como um nada, e a partir do contato que ele tem com a Kira e com os outros, até mesmo o Quark, ele fala, né, na cena, ele passa a se reconhecer como um indivíduo, como uma pessoa. Né? Isso é muito bonito.
E o Nog é a mesma coisa, né? Porque o Nog, ele é um Ferengue, e Ferengues, a gente sabe, não podem participar da Frota Estelar, né? Porque são Ferengues, né? Não tem nada a ver com a Frota Estelar. E aí o Nog, não, ele quer transcender essa identidade pré-concebida dele, né? Não acha, John, que são duas tramas que também que funcionam bem juntas? E, claro, eu entendo o que a Dari disse, né? Mas aí, tendo essas duas tramas hoje, elas iniciam dois arcos importantes dos personagens. Inicia o arco do Odo apaixonado pela Kira e inicia o arco do Nog na sua caminhada na Frota Estelar. Olá, boa noite, pessoal. Eu acho que até a parte da revelação que a Kira, na verdade, é a fundadora, o episódio ele fica meio deslocado naquela relação. Porque como eles... como é que eu posso te dizer? É um episódio após a morte do Barel, né? E aí o Odo já despejando aquele monte de sentimentos em cima da O teu áudio está falhando um pouco, tá meio baixinho, John. Tá meio baixinho, peraí, vamos ver se eu consigo arrumar. Vamos ver, peraí. Não estamos te ouvindo. Mas esse ponto que tu traz é interessante. Esse episódio é um episódio justamente posterior ao que acontece com o Barel, né? Deu uma melhorada aí? Deu uma melhorada? Agora sim, agora tá ótimo. Ah, tá. Aí o Odo despejando aquele monte de informação na Kira ali, aí tem a revelação que, na verdade, não era, né? Não era a Kira, e sim a fundadora. Aí o episódio, ele tem esse plot twist que ele começa a fazer sentido. E já a história do Nog, sobre a busca dele de identidade, a busca dele de não ficar que nem o pai dele, é algo muito significativo até mesmo para os Ferengues. Talvez seja a convivência que o Nog tem com o Jake, né? Que ele até fala que ele não quer repetir o ciclo do pai dele de ficar sendo submisso ao Quark, né? E então eles estão quebrando ali, eles estão quebrando uma cadeia de acontecimentos, de fatos ali. Até quando o Odo fala para Kira, como que você sabia? Não, a Kira pergunta, como você sabia que não era eu? Aí ele diz assim, ele falou algo que você nunca diria. Então são dois personagens ali que até o fim do episódio eles se conhecem mesmo, eles olham para dentro de si, de tudo que está na sua volta e se reconhecem e quebram, vamos dizer, quebram aquela barreira desconhecida dentro deles, né? Então faz sentido sim, eu concordo com a visão de que é um episódio sobre identidade e a sua busca por ela, né? A sua busca de tentar se entender no próprio universo, ali, na própria galáxia. Né? Muito bom mesmo, né? Um episódio que dá margem realmente para um aprofundamento desses personagens, né? Porque vai nesse tema da identidade dos personagens, né? Olha a pergunta aqui da Silvana, quero que a Dari responda. Se a verdadeira Kira tivesse ouvido a confissão do Odo naquele momento, a relação dos dois teria mudado imediatamente ou ela ainda não estava pronta para enxergá-lo dessa forma?